Se eu te perguntasse quem foi a escrava mais famosa da história do Brasil, qual seria a sua resposta? Bom, eu não sei o que você respondeu, mas quando eu parei para pensar na resposta para essa pergunta, a primeira que me veio à mente foi a escrava Isaura. Só que a escrava Isaura era uma mulher branca, e isso também se deve ao fato de que as escravas negras, elas nunca foram protagonistas de nenhuma produção de TV ou nenhuma obra literária. Essas personagens, elas apareciam sempre em papéis secundários, mas com certeza isso não aconteceria se as pessoas tivessem dado os devidos créditos a este livro que eu vim falar hoje, que é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1859, mais ou menos 30 anos antes da abolição da escravidão. E esse, inclusive, foi o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, e essa mulher, ela era negra, nordestina, maranhense. Não se espante ou se ache desinformado se você nunca ouviu falar sobre Úrsula, diferente de outras obras, como por exemplo Dom Casmurro, O Cortiço, Vidas Secas. Essa autora e esse livro são sim pouco conhecidos, e isso não se deu pelo acaso não. Teve sim um motivo e uma justificativa específica. O livro Úrsula e a autora Maria Firmina dos Reis foram como que apagados da história do Brasil pelo simples fato de escancarar o tratamento que as pessoas negras escravizadas recebiam aqui no Brasil nessa época. Foi a primeira vez que um livro trouxe escravos como pessoas, com pensamentos, sentimentos, histórias. Inclusive, nesse livro, nós também encontramos a primeira narração de um diálogo em primeira pessoa entre dois personagens negros na literatura brasileira. E também temos o primeiro registro narrando a vinda dos africanos para trabalhos forçados aqui no Brasil, nos chamados navios negreiros. Esses personagens eram Susana e Túlio, sendo Susana uma mulher nascida na África com uma história que ela conta, inclusive, como era a vida dela lá em sua terra natal, onde ela tinha família, marido, uma filha, onde ela podia livremente ir lá plantar e colher para se alimentar junto com os seus, até que um dia os bárbaros, que são os portugueses, os homens brancos, invadiram as suas terras e a roubaram como se ela fosse um objeto. A Susana chama os portugueses, os homens brancos, de bárbaros. E, na verdade, naquela época, quem eram chamados de bárbaros eram os escravos. Mas aqui Susana utiliza essa mesma palavra para deixar bem claro quem na verdade eram os bárbaros. Túlio, um jovem negro que tem a Susana como uma espécie de mãe ali, afinal a mãe dele já faleceu, ele nasceu aqui no Brasil como filho de escravos. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas então quem é Úrsula, não é mesmo? Bom, Úrsula, personagem que dá nome ao livro, era sim uma jovem branca, e o livro ele tem como um pano de fundo um romance que não difere muito de todos os outros romances escritos naquela época. Nessa história a gente vai ver a jovem Úrsula se apaixonando pela primeira vez na juventude por um jovem que aparece machucado depois de cair do cavalo em suas terras, que inclusive é resgatado pelo escravo da família da Úrsula, dessa jovem, que era o próprio Túlio. E Úrsula vai conhecer esse jovem que se chama Tancredo, também um homem branco, esse sim muito rico, de uma família importante e de muitas posses. Mas como eu disse, esse acaba sendo o pano de fundo para a história, porque o que tem de rico nesse livro são sim esses personagens. Existem alguns diálogos que eu achei assim sensacionais no livro, que são as conversas entre Susana e Túlio, onde ela conta como foi ser retirada da sua terra e trazida para o Brasil, as atrocidades que ela viveu durante a viagem naquele navio negreiro até chegar nas terras brasileiras. Tem também outras duas passagens, uma delas quando o Tancredo, grato ali pelo escravo Túlio ter salvado a sua vida, dá o dinheiro para que esse jovem possa comprar a sua liberdade. E a maneira como a autora escreve isso mostra também o quão absurdo era isso, uma pessoa precisar de dinheiro para comprar a sua própria liberdade.
um outro diálogo bem marcante também é quando Túlio, ele vai contar ali para Susana que ele finalmente vai ser livre porque ele ganhou dinheiro para comprar a sua liberdade, vai ter um documento que atesta isso, e ela diz para ele: será mesmo que você vai ser livre ou na verdade você só está trocando o seu papel de escravo de um senhor por outro? E isso mostra também a visão que esses jovens já nasceram sendo escravos, a visão limitada que eles tinham sobre o conceito de liberdade. Inclusive, quando Túlio vai se dizer livre, ele diz que ele é livre como os pássaros, porque é o que há de mais semelhante com liberdade que os seus olhos já viram, porque os seus semelhantes nunca foram realmente livres. Por isso, depois que eu li esse livro, quando eu pensar em alguma escrava famosa na literatura, ou alguém me perguntar sobre isso, não mais virá à minha mente a escrava Isaura, a escrava branca, e sim a escrava Susana, que representa muito, muito bem todas as outras mulheres de sua época e outras mulheres dos nossos tempos contemporâneos também, que eu acho que era um livro que deveria ser divulgado e um livro que deveria ser lido nas escolas, porque conta muito sobre a história do Brasil e sobre uma história que na época em que foi escrita ninguém gostaria que fosse dita, mas as coisas que estão ali são ficção, mas retratam muito bem a realidade daqueles que mais eram silenciados e não podiam nem contar as suas próprias histórias. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Até mais!